E aí, meus irmãos e minhas irmãs, esse aqui é o Manual do Céu. Meu nome é Vitor César e hoje eu vou abordar um tema polêmico. Eu vou falar sobre calvinismo e arminianismo. É um tema bastante complicado e delicado, mas eu sei que eu não vou aplicar todos os assuntos aqui hoje nesse vídeo, mas eu vou tentar fazer o possível para deixar claro para você qual é a crença dos dois e qual que são os pontos principais desses dois sistemas teológicos que explica a salvação de um ponto da soberania de Deus com contraste à permissão que Deus dá para o homem escolher. É um tema polêmico. Vamos lá. Primeiro eu quero contar um pouco da história, a história dessas doutrinas. Tudo começou com João Calvino, que é um teólogo francês que nasceu em 1509. Esse teólogo ele escreveu muito a respeito da soberania de Deus. Ele olhava e lia muito o trabalho de Agostinho, teólogo. E o que acontece? Depois de um tempo, 4 anos antes de João Calvino morrer, nasceu Jacobus Arminius. E Jacobus Arminius era um teólogo holandês. O que acontece é que ele ensinava ao contrário dos ensinos de João Calvino para os seus alunos da faculdade. E aí começou a crescer um movimento que cria diferente da maioria das igrejas da época. E aí esses alunos de Jacobus Arminius, eles criam 5 pontos arminianos, ou seja, 5 pontos do ensino de Armínio. Mas aí tem um problema. É contra o ensinamento da maioria das igrejas. E de contraponto, as igrejas, elas fazem alguns concílios e chegam na explicação de 5 pontos também em resposta aos 5 pontos de Armínio. E aí formam 5 pontos que resumem o calvinismo e 5 pontos que resumem o arminianismo. Mas tem muita coisa por trás disso. Eu vou abordar aqui esses 5 pontos, não vou dar minha opinião em o que eu creio, o que eu acho errado, o que eu acho certo, porque isso nesse vídeo não vem ao caso. Mas é interessante vocês entenderem o que prega Armínio e o que prega Calvino. E aí tem alguns que vão dizer assim: ah, eu fico com Jesus, eu não quero nenhum dos dois. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas é óbvio que essas teorias, essas doutrinas, essa teologia, ela é existente na Bíblia, na Palavra de Deus, e nós temos que dar uma resposta a isso. Talvez você não ouviu falar disso até hoje, mas isso vai gerar alguma pulga atrás da sua orelha para você pesquisar mais, você vai ver. Eu quero fazer uma representação agora que vocês vão entender melhor e eu vou fazer um contraste entre essas duas teologias, beleza? Eu quero dizer que eu sou a teologia. De um lado da teologia tem Calvino e de outro tem Armínio. Calvinismo e arminianismo. Aqui tem 5 pontos que explicam o arminianismo e aqui tem 5 pontos que explicam o calvinismo. Beleza? Tá entendido? Vamos lá então. O primeiro ponto arminiano é que nós somos depravados parcialmente. Ou seja, nós somos nascidos em pecado, nós fomos gerados em pecado, mas nós ainda temos o poder de escolher a Deus. Ainda nós somos capazes de olhar para Deus. E aqui, o calvinismo fez um ponto que se chama depravação total. Essa depravação total, ela quer dizer que nós nascemos em pecados, fomos gerados em pecado e é impossível a gente olhar para Deus, que nós não temos olhos para Deus porque a nossa natureza é pecaminosa. O segundo ponto do arminianismo é que nós somos eleitos condicionalmente. O que significa isso? É que Deus elege de acordo com a sua presciência, sabendo aqueles que vão crer na mensagem do Evangelho. E aí Calvino vai e responde isso dizendo que nós somos escolhidos de acordo com a soberana vontade de Deus
E é uma eleição incondicional, ou seja, o segundo ponto calvinista é a eleição incondicional. Nós somos escolhidos de acordo à vontade de Deus. O terceiro ponto arminiano é expiação ilimitada. O que é isso? É que Cristo morreu por todos. Ele morreu por todo o mundo, mas somente aquele que crê nele será salvo. E de acordo com Calvino, o terceiro ponto que o calvinismo fez é a expiação limitada, que Cristo morreu por alguns. E esses alguns que ele morreu são todos que são salvos. Ou seja, Cristo veio e morreu por aqueles que ele escolheu para que sejam salvos. O quarto ponto é a respeito da graça. A graça resistível, que é o quarto ponto do arminianismo. É uma graça que dá para se resistir. Ou seja, Deus libera a graça na vida daqueles que ouviram o evangelho. Mas essa graça pode ser resistida. Ou seja, pode ser recusada. E Calvino faz o quarto ponto a respeito disso. Quando eu falo Calvino, eu não estou falando que ele criou esses 5 pontos. Mas é a igreja que cria na doutrina de Calvino, beleza? E aí eles criaram o quarto ponto. Que quarto ponto é esse? É a graça irresistível. Essa graça não tem como ser recusada. Essa graça é derramada na vida dessas pessoas que foram predestinadas para a salvação. Ou seja, elas vão ser levadas a Cristo de uma forma incondicional, de uma forma irrecusável, de uma forma irresistível. Por isso que chama graça irresistível. O quinto ponto é a respeito da salvação condicional. Esse é o quinto ponto dos arminianos. A salvação condicional. Ou seja, você é salvo se permanecer na fé. Se você estiver firme na sua fé, você é um salvo. Ou seja, você tem como perder sua salvação. E aí Calvino foi e criou o quinto ponto, que no caso é a perseverança dos santos. O que significa isso? É que nós, uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez você sendo salvo, você é salvo por toda a vida. Entendeu, galera? Esses são 2 sistemas teológicos a respeito da salvação. Expliquei eles de uma maneira muito simples e superficial. Se você tiver interessado a saber mais do assunto, tem muito conteúdo na internet. Tem muito material bom. Tem muita coisa ruim também que você vai achar. Mas examinai todas as coisas. Retém o que é bom. Eu sei que gerou muita dúvida e esse vídeo não foi para tirar a sua dúvida, mas foi para você conhecer um assunto que vai fazer você buscar a ler mais a palavra de Deus. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva, compartilha, comente. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? E tamo junto. Qualquer coisa, nos próximos vídeos estarei respondendo seus comentários. Amém? Fique na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Vamos crescer juntos. Vamos ler a palavra de Deus.